Bom dia a todos. Hoje, 15 de abril do ano 2025, às 10 horas e 8 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Agradeço aqui a presença de todos e questiono com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovo, presidente. Aprovada. Expediente algum? Não há, excelência. Não há expediente. Comunicação, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição prestigiando os nossos servidores. Teve um curso de formação com o agente de segurança do nosso gabinete e a substituição foi o sargento Marcos Paulo, que ficou conosco e que brilhantemente realizou o trabalho da substituição, e eu gostaria de fazer uma proposição aqui de elogios para que, se aprovada, que conste na sua... Nos assentamentos. Exatamente, na sua ficha funcional. Então, Acompanho plenamente. aprovada na unanimidade, o Ministério Público se associa. E também uma moção de... um registro, na verdade, que na última sexta-feira foi concluído o julgamento do pedido de providência que tinha no CNJ e que questionava a escolha do desembargador Ricardo Procópio. E a conclusão foi ratificando a decisão deste tribunal. Então, motivo de alegria para todos nós que convivemos aqui com o desembargador Ricardo, já passado aí mais de 11 meses, acredito, desde a sua escolha no plenário aqui desta corte, e que a decisão do Conselho Nacional de Justiça, ela não prestigia somente o desembargador Ricardo, ela traz um conforto para o Tribunal de Justiça, ela prestigia o colegiado. Então, e traz também a tranquilidade para o julgador, embora a gente tenha convivido aqui nestes 11 meses com o desembargador Ricardo, sabe, percebendo a sua ansiedade natural, e que mesmo assim ele, neste período, desenvolveu um trabalho brilhante, elogiado por todos, em especial pelos advogados, a riqueza dos seus votos e a sua educação, o seu trato fino com todos. Então, parabéns ao colega e amigo desembargador Ricardo Procópio. Desembargador Roberto Guedes. Senhor presidente, me associo e parabenizo o caro amigo Ricardo Procópio. Sucesso, vida longa, amigo. Tudo de bom para você. Excelência. Ministério Público. Gostaria também de me associar e dizer da satisfação de ter nesta Câmara Criminal o desembargador Ricardo Procópio, que tem se havido, como em toda a sua carreira, né, seja no Ministério Público e agora na magistratura, como um grande cultor da ciência de direito, exímio, né, prolator de decisões e agora ajudando aqui na nossa Câmara. Então, parabéns e parabéns também ao Tribunal pela decisão. Obrigado, Tonísio. Então, aprovado a unanimidade. E aproveitar e registrar aqui a presença do nosso presidente da OAB Potiguar, Dr. Carlos Kelsen, aqui conosco, prestigiando a sessão, e dizê-lo de que já uma demanda, uma sugestão, né, da interiorização aí dos trabalhos que realizamos aqui na capital. O ano passado surgiu a ideia do desembargador Saraiva Sobrinho de realizar uma sessão da Câmara Criminal na cidade de Caicó, no período lá da festa de Santana, e seria um prestígio aos advogados, aquela comunidade seridoense. E aí já está chegando, se aproximando, agora dia 24 de julho, é uma quinta-feira, a feirinha. Então, se tiver, me parece que tem esse interesse da OAB local, chegando o expediente aqui, vamos trabalhar para que a gente possa realizar e organizar uma pauta lá daquela região, né, com processos daquela região, e lá ouvir de perto
os advogados seridoenses. E seja bem-vindo, presidente. Um orgulho tê-lo aqui conosco. Pois não. Pois não, pode. Um pedido do presidente, então a gente. Só concluir essa parte da parte administrativa aqui, inicial, passo a palavra ao desembargador Roberto Guedes e, na sequência, ao desembargador Ricardo Procópio. Só para me associar às palavras de Vossa Excelência. Perfeito. Então, desembargador Ricardo Procópio. Presidente, eu não tenho proposição, mas quero agradecer o registro de Vossa Excelência e todas as manifestações. E eu tenho apenas a acrescentar que foi prestigiada a autonomia dos tribunais, todos nós sabemos da correção do procedimento aqui. E não posso deixar também de fazer o registro e a saudação ao nosso ilustre, eminente e eminentíssimo presidente da OAB, de todos querido e reconhecido, Dr. Carlos Kelsen. Perfeito. Então, concluída essa etapa, o desembargador Roberto Guedes aqui conosco, emprestado, porque a sua origem na segunda Câmara Civil, e lá tem um processo que reclama a sua presença. Então tão logo concluído o julgamento, retomaremos aqui. Então vou suspender a sessão, são 10 horas e 3 minutos, a sessão da Câmara Criminal está suspensa, aguardando o retorno do Dr. Roberto Guedes. Às 10 horas e 39 minutos, declaro reaberta a sessão da Câmara Criminal, hoje, 15 de abril do corrente ano. E, iniciando os julgamentos, prestigiando a presença dos advogados, temos aqui o primeiro, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 1035 de 74, ano 2015, apelado Fernando Iqueda, o advogado Dr. Paulo Leão, apelado Ministério Público, o relator desembargador Ricardo Procópio, o revisor Dr. Roberto Guedes. Processo em mesa, desembargador Ricardo. Presidente. Processo em mesa, Dr. Paulo Leão, o senhor tem até 15 minutos. Agradeço, Excelência, senhor desembargador presidente, eminente desembargador relator, senhor desembargador Roberto Guedes, ilustríssimo senhor procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho, senhora redatora Ana Cláudia, serventuários, advogados aqui presentes, senhores militares. Com a mais elevada deferência que esta colenda Câmara inspira, compareço a esta tribuna para sustentar com firmeza serena e respeito absoluto às instituições a necessidade da reforma de uma sentença que, em nossa ótica, com todo respeito, condenou o senhor Fernando Iqueda. Tal condenação, com respeito de praxe e estilo, não se apoia em provas concretas, todavia em construções hipotéticas e interpretações jurídicas deslocadas da realidade dos autos, notadamente em nossa visão, equivocada aplicação da teoria do domínio do fato, que neste caso converte-se, senhores desembargadores, em perigosa ficção que vem a responsabilizar o apelante. Ele, o apelante, foi denunciado e posteriormente condenado pela suposta prática de crime previsto no artigo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 12, inciso 1 da lei que trata dos crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137/90, em conjecturada continuidade delitiva, em razão de estar
à época, na condição de gestor da empresa LPI, Linha de Produção Industrial, microempresa, e que teria, nessa hipótese, como gestor, fraudado a fiscalização tributária em omitir informações em documentos fiscais. Por conta disso, restou condenado a uma pena de 4 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 21 dias multa. Senhores desembargadores, não irei me demorar. Essa sentença condenatória desconsiderou elementos essenciais, fundamentais nos autos. Em primeiro lugar, está muito claro que o apelante não exerceu o controle contábil e financeiro da empresa. Essa função era delegada a profissionais especializados na empresa, a contadoria, a gerência financeira e o responsável pelo pagamento, pelo lançamento dos tributos. Nós estamos discutindo aqui exatamente omissão durante alguns meses do chamado ICMS. A sentença se apoiou, e aí com todo respeito, em presunções para afigurar essa responsabilidade penal. Não em provas cabais, não em provas críveis da conduta dolosa e pessoal do apelante. Nenhuma evidência robusta, apenas, reitero respeitos, inferências genéricas. Senhores desembargadores, aqui está o ponto nevrálgico da presente sustentação, a essência. Houve uma equivocada invocação da teoria do domínio do fato, como um atalho hermenêutico. Ora, se você é o gestor, raciocinou Sua Excelência, o juiz sentenciante. Se você é o gestor, se você é o sócio da empresa e há uma omissão tributária, a responsabilidade é sua. Quando, na realidade, se tratava de uma empresa segmentada com setores próprios e responsáveis por cada linha. A linha de produção, a linha de venda, a linha de gestão de pessoal, a linha de pagamento de materiais e insumos e, finalmente, a linha de tributos. Na realidade, o apelante ele não tinha o conhecimento específico, e quando eu falo específico, e aí estou me referindo do elemento essencial do crime imputado, o dolo específico. Em nenhum momento ficou caracterizado nos autos o dolo específico, a vontade deliberada de omitir a questão do pagamento do ICMS. E o que chama mais atenção é porque foram esses meses, de junho a dezembro apenas, nada antes, nada depois. Nada antes, nada depois. E esse período em que foi apontado numa fiscalização tributária, em nenhum momento foi inferido a ele, ao apelante, essa vontade deliberada como dolo específico de fazer essa omissão e caracterizar o tipo pelo qual foi condenado. Desse modo, senhores desembargadores, carece, com todas as vênias, respaldo fático e jurídico robusto, pois, na realidade, não se colocou um critério específico apontando de forma clara, cristalina, palmar, solar, a vontade, a deliberação, portanto, o dolo específico, senhores desembargadores. Desse modo,
sustentar essa condenação com a teoria do domínio do fato, que vem exatamente da doutrina alemã, mas dentro de um outro cenário que aqui não se pode aplicar, reitero respeitos, leva a um raciocínio juridicamente preocupante. Desse modo, não há, reitero respeitos, elemento que possa apontar para o apelante e falar: a sonegação é de sua responsabilidade. Em reflexão, sonegação dentro de um período longo em que a empresa teve vida, apenas 6 meses. Apenas 6 meses. Não há uma lógica. Não houve sonegação anterior ao mês de junho, do mês do ano em comento, e muito menos após o mês de dezembro. Então, houve um erro contábil e ficou demonstrado isso na defesa administrativa. Todavia, o processo administrativo fiscal foi entendido pelo Ministério Público como esse crime previsto na Lei 8.137. E apenas para finalizar, senhores embargadores, essa teoria do domínio do fato vem, de um modo mais moderno, sendo repelido pelos tribunais. Não se pode, no Estado democrático do direito, levar a uma ideação, uma conjectura para responsabilizar quase que objetivamente numa situação como a que ora se apresenta. E, por fim, o Ministério Público, com todo respeito, e eu tenho um respeito muito grande, apelou. E aí nós vamos, em pouco tempo, rebater esse apelo do Ministério Público. Na realidade, o Ministério Público pretende majorar a pena do apelante, né, em razão de uma situação que somente no raciocínio ministerial tem cabimento, com todo respeito. Então, senhores julgadores, a manutenção desta condenação significa admitir que, em nosso ordenamento jurídico, basta ser sócio de uma empresa para responder penalmente por atos que não praticou, por decisões que não tomou, por omissões que desconhecia. Então, instituir a culpa por presunção é uma inversão democrática que não se pode tolerar. Não se clama aqui, senhores embargadores, por indulgência, mas por justiça. Clama-se para que essa colenda Câmara Criminal reconheça que não se provou o dolo, não se provou o nexo de causalidade, não se provou a autoria concreta e, por isso, não é juridicamente possível manter a condenação. Desse modo, senhores embargadores, requer-se o integral provimento da apelação com a consequente absolvição de Fernando Iqueda, na conformidade do artigo 386, incisos 3 e 7 do Código de Processo Penal. Agradeço, excelências. Obrigado, doutor Paulo. Relator, desembargador Ricardo Procópio, tem a palavra. Obrigado, presidente. Saúde do doutor Paulo Leão, conhecido e reconhecido advogado, militante nesta capital, neste estado e sempre com bem articuladas sustentações orais aqui nesta Câmara. Eu estou encaminhando meu voto pelo provimento parcial do recurso de Fernando Iqueda e também pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público. Mas eu vou tentar estratificar aqui as questões que são suscitadas. No recurso de Fernando Iqueda são suscitadas nulidades. Nulidade da sentença por suposta alegada falta de fundamentação, alegada falta de fundamentação no que concerne a dosimetria da pena e em particular na exasperação feita com base num único vetor, que foi o das circunstâncias judiciais, e também
a suposta falta de fundamentação para o incremento advindo da admissão da continuidade delitiva. Eu estou negando o pedido e demonstro no voto que já está disponibilizado aos colegas que houve sim fundamentação. Pode-se até refutar a fundamentação do ponto de vista da juridicidade, mas a fundamentação ela existe e ela é jurídica. Portanto, essa prejudicial eu supero e passo para o pleito de absolvição por alegada ausência de provas. E aí eu estou negando provimento ao recurso também da defesa. E, dentre outras coisas, eu digo que do processo extraio que no ano de 2009, época em que foram emitidas as notas fiscais, a pessoa jurídica LPI, Linha de Produção Industrial Máquinas Limitada, possuía apenas 2 sócios. Fernando Iqueda, sócio majoritário, detentor de 90% das cotas sociais. E Maria Amália Dias Iqueda, esposa de Fernando Iqueda, que possuía 10% das cotas sociais. Durante os meses de junho a novembro de 2009, a pessoa jurídica LPI comercializou máquinas industriais no valor total de R$ 3.985.100 para a pessoa jurídica F. Iqueda Indústria de Alimentos Limitada, que também possuía apenas 2 sócios. Fernando Iqueda, sócio majoritário, detentor de 90% das cotas sociais, e Maria Amália Dias Iqueda, detentora de 10% das cotas sociais, ou seja, os mesmos sócios que vêm a ser o apelante e a esposa de LPI, Linha de Produção Industrial, Máquinas Limitada, são os sócios de F. Iqueda Indústria de Alimentos Limitada, e a operação foi entre as duas empresas, as duas pessoas jurídicas. E eu estou fazendo essa digressão em respeito, evidentemente, à argumentação da defesa, bem feita, repito, da tribuna, de que a sentença teria se baseado apenas na teoria do domínio do fato. E não foi. Há provas que demonstram que, sim, o apelante exercia a administração da empresa e tentou ludibriar o fisco, inclusive trazendo um funcionário, segundo esse funcionário, de forma coativa, para assumir a titularidade de cotas da empresa. No dia 30 de janeiro de 2010, Fernando Iqueda e Maria Amália Dias Iqueda admitiram a entrada de Paulo José Alves Fialho e Valmir Macedo Viana. Paulo Fialho era o administrador da outra empresa, dessa que adquiriu as máquinas, de F. Iqueda Indústria de Alimentos Limitada. E Valmir de Macedo Viana, que ficou com 10% das cotas, era motorista de Fernando Iqueda desde 2002. E é singular essa transferência, né? Então foram transferidas 90% das cotas para José Alves Fialho e 10% das cotas para Valmir de Macedo Viana, respectivamente. No mesmo ato, Fernando Iqueda e Maria Amália Dias Iqueda se retiraram da sociedade. Então são movimentos que mostram uma certa atividade para, segundo enxergo, e segundo enxergou também o juiz da sentença, para mascarar a efetiva administração da empresa. Consta ainda do processo, e aqui eu declino o número dos IDs, a movimentação financeira da pessoa jurídica LPI, Linha de Produção Industrial Máquinas Limitada, entre os anos de 2008 e 2012. Durante 4 anos, não houve movimentação de entrada ou saída de valores, conforme mencionado pela testemunha Paulo José Alves Fialho. Com base nestas provas, concluo que restou comprovado que o acusado era responsável pela gerência da pessoa jurídica LPI, Linha de Produção Industrial Máquinas Limitada, na qualidade de sócio administrador. E como administrador foi o responsável pela emissão das notas fiscais, as quais não foram escrituradas no livro contábil. E aí eu chamo a atenção para o depoimento em juízo da testemunha Paulo José Alves Fialho. Ele relatou que antes do fato trabalhava
evidentemente, do fato tratado neste processo, que se refere à empresa LPI, Linha de Produção Industrial Máquinas Limitada, com microempresa, com o CNPJ declinado também aqui no voto. Então, disse Paulo José Alves Fialho que antes do fato trabalhava na empresa FQ de Indústria de Alimentos, ou seja, na outra empresa, na empresa que adquiriu as máquinas, como administrador. Então, ele era administrador da outra empresa do apelante. No ano de 2011, ingressou na sociedade LPI a convite do acusado. Relator, José Alves Fialho, relatou que Fernando Iqueda lhe disse que era uma prática comum colocar o nome de funcionário nas empresas que ele administrava. Além do que precisava tirar o nome dele da LPI. O nome dele, Fernando Iqueda, da LPI. Disse José Alves Fialho que, da forma que ele foi posto, entendeu que seu emprego estava em jogo, razão pela qual aceitou integrar a sociedade desde que lhe fossem apresentadas as certidões mostrando que a empresa estava regular. Ato contínuo, aceitou integrar a sociedade. Esclareceu que a empresa ficou parada durante vários anos sem movimentação financeira e que, quando assumiu as notas fiscais, já tinham sido emitidas durante a gestão de Fernando Iqueda. Recorda que, em 2012, saiu da empresa e procurou a Cefaz para dar baixa na empresa, ocasião em que recebeu uma notificação a respeito de umas notas fiscais referentes à venda de algumas máquinas, as quais não foram declaradas. Então, parece-me bem claro, e há outras, ao depoimento de Valmir, que não acrescenta tanto, a prova material do delito é consubstanciada no auto de infração e outros documentos, de modo que, nessa parte, eu nego provimento ao recurso. E vem o pedido de reforma da dosimetria feito pela defesa. Com relação à exasperação da pena na primeira fase, e aí eu chamo a atenção da Câmara, o juiz do primeiro grau, ele valorou negativamente o vetor das circunstâncias do crime. Só que ele fez isso, fundamentou, a meu sentir, adequadamente, de forma idônea, mas ele não aplicou o incremento da exasperação da pena. Ele só valorou negativamente, mas na hora de aplicar a pena, penso eu que por erro material, ele aplicou na primeira fase no mínimo. E isso é impugnado no recurso da defesa. A defesa quer que seja valorada de forma neutra esse vetor. Eu nego provimento a esse pedido da defesa. Mas dou provimento ao pedido da defesa com relação à fração de incremento, de exasperação, pelo o cúmulo do crime continuado, uma vez que foram 6 as repetições em condições de tempo, lugar e modo de execução, que se repetiram. Então, pela súmula 659, salvo engano, do verbete 659 da súmula do STJ, esse número de repetições deve implicar a aplicação da fração de 1/2, de metade, não de 2/3, como foi feito na sentença. Então, o juiz da sentença, o juiz de primeiro grau, ele adequadamente, corretamente fundamentou a ocorrência do crime continuado, a configuração, a cadeia comum ao crime continuado, mas na exasperação ele aplicou, segundo penso, uma fração maior do que a devida. A fração de 2/3, nós sabemos, pela súmula 659 do STJ, ela só é cabível a partir de 7 crimes repetidos. Então, eu estou dando provimento ao recurso da defesa nesta parte, para trazer a fração de incremento pelo crime continuado para metade. Com relação ao recurso do Ministério Público, ele tão somente pede a aplicação da exasperação, que, como disse no início, foi justificada, foi fundamentada pelo juiz da sentença, mas não foi aplicada.
E, evidentemente, eu estou dando provimento na fração que está sendo pedida, que é de 1/6 sobre a pena mínima, que é uma das alternativas admitidas pela jurisprudência, ou 1/8 sobre o termo médio, ou 1/6 sobre a pena mínima, e é assim que eu estou resolvendo no meu voto, presidente, essa questão. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso da defesa para, tão somente para Modificar a fração. decotar a fração pelo crime continuado. E estou dando provimento ao recurso do Ministério Público para fazer incidir a exasperação de 1/6 sobre a pena na primeira fase da dosimetria. É assim que estou votando. Desembargador Roberto Guedes, revisor. Senhor presidente, já analisei e acompanho o relator. Eu também não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer que o voto do relator é compatível com a jurisprudência desta Câmara Criminal. Inclusive, recentemente, acredito que menos de 30 dias, julgamos 2 casos, um na relatoria de Vossa Excelência e um outro na minha relatoria, que teve aqui o mesmo resultado. Peço até desculpa, presidente, pela demora, porque como a Não, discussão de prova, né, enfim, e havia vários pontos suscitados na interposição do recurso, né, 2 recursos, eu fiz questão de mostrar tudo que estava sendo examinado. Perfeito. Então, 4 Ficou um anos. pouco maior. A pena na sentença houvera ficado em 4 anos e 5 meses, se não me engano, pelo meu voto e aprovado pela Câmara, 4 anos e 8 meses, porque não havia sido feita a exasperação, porque na segunda fase também é um agravante. Na verdade, não é agravante, é aumento de pena, mas foi tido como agravante e não houve discussão, que não haveria também diferença numérica. 4 anos E 8 meses. 8 meses. Então, proclamado o resultado, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. Dr. Paulo Leão, uma boa Semana Santa. Agradeço, excelências. E um forte abraço. Abraço. Semiaberto, exatamente. O número 2 da ordem cronológica, não mesa. Não é isso, Roberto Guedes? O número 20, que tinha também um pedido de sustentação oral aqui adiado. Está adiado. Então. Pois não. Estaria em mesa. O processo estaria em mesa, mas houve um pedido de desistência, né? Houve um pedido de adiamento pelo advogado. Foi Sim, isso? então adiado. Foi acolhido. Adiado. Então, 2 e o 20. Ainda há um advogado aqui com um pedido de sustentação oral, é o número, mais fisicamente, 31. 31 é o habeas corpus número 800150, dígito 41, ano 2025, impetrante, Dr. Edberto Smith, paciente Vinícius da Silva, confessor, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara da comarca de Santa Cruz. Deixe-me ver aqui. Número 31. Tá faltando o voto aqui do Dr. Roberto Guedes. Então, neste caso, eu estou concedendo a ordem. Apenas explicar. Esse processo, o impetrante, ele o fez no plantão. A liminar foi indeferida, teve um pedido de reconsideração. E desde o primeiro momento me pareceu um caso de concessão. O advogado esteve em gabinete e eu disse que já havia despachado para as diligências e que, se chegasse a tempo de ser trazido na sessão de hoje, o faria. E, de fato, o processo retornou ao gabinete hoje pela manhã e estou trazendo aqui em mesa para julgamento. Desde a primeira ocasião, o Ministério Público se manifestou pela modificação da substituição da cautelar maior por medidas diversas da prisão.
O mesmo aconteceu no segundo grau, com o parecer do Ministério Público, e é um paciente primário, apenas 18 anos de idade, e que uma pequena quantidade de droga. Então, na esteira dos precedentes aqui da Câmara Criminal, eu estou concedendo a ordem, mas se fazendo registrar a oportunidade que se dá. É um jovem e que ele saiba aproveitar e sair do mundo do crime, porque se eventualmente retornar, aí já não mais terá as justificativas que comumente são acolhidas na Câmara Criminal para a substituição da prisão. Então fica aí a mensagem, né, para que a família possa acolhê-lo e tirá-lo do mundo do crime. De apenas 18 anos de idade. Embargador Ricardo Procópio. Confirmo, presidente, o voto que já registrei no sistema acompanhando Vossa Excelência. Dr. Roberto Guedes. O advogado não vai fazer uso da palavra, ou quiser modificar... Quer convencer a gente ao contrário? Convencer de sentido Não, diferente. Excelência, quero só agradecer a prontidão da Câmara Criminal, a velocidade de julgamento desse e de outros habeas corpus. Aqui está, assim, o Rio Grande do Norte hoje é modelo para o Brasil, digo por sustentar tanto fora, trabalhar tanto fora do Estado. E a celeridade dada na Câmara Criminal para apelações criminais também está, assim, superando vários estados em todo o país. Então, parabenizar a todos, a Vossa Excelência, e só pedir que a primeira instância também seja tão séria como a Câmara Criminal, que aquele HC concedido quinta-feira até hoje não saiu o alvará, doutor Ricardo. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa Semana Santa, doutor Smith. Obrigado, Excelência. O número 3 na ordem cronológica é o agravo em execução penal número 804405, diz 43, ano 2025. A origem é a segunda vara regional de execuções penais, agravante Carlos Cabral Silva, advogada doutora Ana Angélica Pereira Pessoa, agravado do Ministério Público, relatoria própria, processo em mesa. Doutora Ana Angélica, a senhora tem até 10 minutos. Bom dia a todos. Inicio meus cumprimentos a essa colina Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nobre desembargador, presidente e relator, demais desembargadores que compõem essa Câmara, ilustre procurador de Justiça, nobres serventuários, colegas advogados e demais presentes. O agravante cumpre pena em regime semiaberto por 2 condenações de ações penais distintas, as quais somam uma pena de 24 anos, 5 meses e 29 dias. O presente agravo tem como objeto, Excelências, algo bem simples, que foi um requerimento dessa defesa de atualização do atestado de pena em razão da redução das penas impostas na ação penal 782, visto 10 de 2017, onde não houve atualização pelo juiz da execução dos marcos temporais iniciais para fins de progressão. E nesse mesmo pedido, no qual também houve indeferimento, o pedido de comutação das penas pelos crimes não periquitos, com base no artigo 4º do Decreto 11.846 de 2023, por ter o agravante cumprido até 25 de 12 de 2023, 5 anos, 1 mês e 28 dias de sua pena, ou seja, mais de 2/3 da pena imposta ao crime peritivo e não ter sido beneficiado com comutações por meio de decretos anteriores. Inicio aqui pontuando o nosso primeiro pedido, que é exatamente da atualização dessa guia de execução, em específico com relação à data na qual foi concedido o regime semiaberto ao agravante. Nesse caso, ele atingiu o lapso temporal e também sempre teve o requisito subjetivo lhe sendo favorável na data de 1/5 de 2023. Só que, posteriormente, ele veio a ser agraciado com essa redução dessa pena nessa ação penal 782, dígito 10. Quando eu distribuí os memoriais, eu trago aí uma ilustração
do atestado de pena anterior, que trazia uma pena de 29 anos, 3 e 3 meses, e a atual de 24 anos, 5 meses e 29 dias, a qual consta como data base do que ele atingiu o regime semiaberto, exatamente a mesma data, 1/5/2023. Então, resta claro que não houve, pelo juiz de execução, a atualização desses marcos iniciais temporais para concessão das progressões. E é exatamente isso que essa defesa se insurge, haja vista que, em tendo sido diminuídas suas penas, o que se busca não é uma alteração da data a qual ele iniciou o cumprimento de sua pena, e sim a data do cálculo com essa redução, o reflexo que se tem nesses marcos iniciais para as concessões da progressão de regime, que, no nosso entendimento, passaria a ser 17/7/2022, haja vista essa diminuição dessa pena, a data a qual ele atingiria o requisito objetivo para o semiaberto, e não 1/5/2023, que foi a data que ele atingiu quando a sua pena ainda não tinha sido reduzida. Aqui, eu trago o destaque para o informativo 821 do tema 1165 do STJ, que nos traz, vou ler rapidamente aqui um trecho, termo inicial para progressão de regime prisional. A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a data que efetivamente foi deferida a progressão. Então, nos filiando a esse entendimento, pugnamos, em primeiro momento, por essa alteração desse marco inicial para concessão da progressão do regime, no caso do semiaberto para o aberto. No que tange ao segundo pleito, que é exatamente da comutação de 1/5 da pena remanescente, amparado pelo artigo 4º do Decreto 11.846 de 2023, por não ter, até 25 de dezembro de 2023, obtido comutações por meio de decretos anteriores, independente de pedido anterior. Aqui também destaca a leitura do trecho do artigo 4 do referido decreto, que diz que será concedido comutações às pessoas condenadas a penas privativas de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos nesse decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido comutações por meio de decretos anteriores, independente de pedido anterior. E o parágrafo único nos traz: não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses da comutação do artigo 3º e artigo 4º. Então, dessa leitura do parágrafo único, a gente verifica que a hipótese do artigo 4º, ela é uma hipótese isolada. Ela não se trata de um limitador à hipótese do artigo 3º, e sim, claramente, se interpreta que é uma hipótese isolada, a qual o agravante tem total direito, se enquadra, né? Então, nesse caso, o agravante cumpriu os únicos 2 requisitos trazidos pela comutação do artigo 4º, que seria exatamente ter cumprido até 25/12/2025 2/3 do crime impeditivo. No caso, ele já cumpria, nessa data, 5 anos, 1 mês e 28 dias, e não ter obtido comutações por meio de decretos anteriores, certo? E na decisão que a gente se insurge, excelências, para a nossa surpresa e até mesmo indagação, o magistrado traz que a contagem do cumprimento de pena para fins de comutação a gente traz que deve se iniciar pelo crime impeditivo, e que não há previsão legal que deve prevalecer a contagem pelo crime que o sistema iniciou a contagem, como traz o magistrado. Então, nessa situação, o agravante pugna, por fim, a alteração do seu requisito inicial para a progressão para o regime aberto, certo? E também pela concessão da comutação de 1/5 da sua pena, com base no artigo 4º do Decreto 11.846 de 2023. Graças, excelências.
Obrigado. Caso é bem interessante, eu vou tentar resumir o meu voto. O agravante se insurge em face da forma de contagem da fração já cumprida da pena, uma vez que o magistrado juiz da execução apresentou a seguinte fundamentação em sua decisão, de sua excelência aqui, abre aspas. Da análise dos autos, percebe-se que em 25 de dezembro do ano 2023, apesar de ter cumprido 5 anos, 1 mês e 22 dias de pena, não cumpriu o agravante 2/3 da pena pelo crime impeditivo, uma vez que o sistema inicia a contagem da pena pelo crime de roubo, assim estando longe de cumprir o requisito do artigo 9º, parágrafo único do decreto, não pode, portanto, se beneficiar da comutação das penas, inclusive em relação aos crimes comuns. Fecho aspas. Portanto, o primeiro ponto de controvérsia do recurso recai sobre a interpretação do artigo 9º, caput e parágrafo único do Decreto Presidencial 11.846 de 2023, que aí está transcrito, peço permissão para não lê-los, e digo o seguinte: ao atribuir ao sistema o início da contagem da pena cumprida pelo crime de roubo, sendo o sistema ferramenta de facilitação e controle da execução penal, que toma por base os imperativos legais imprescindíveis ao bom cumprimento da pena, é certo que o magistrado apenas aponta de forma factual como a contagem se apresenta. No caso concreto, o artigo 76 do CP, que tem a redação de que no concurso de infrações executar-se-á primeiramente a pena mais grave e considerando que a pena mais grave imposta ao agravante foi a do crime de roubo, 10 anos e 6 meses de reclusão, tem-se que não há equívoco quanto à contagem apresentada no sistema, não havendo que se falar em correção, pois até a presente data da emissão do atestado de pena, ID 29.97.73.88, o apenado cumpriu apenas 6 anos, 2 meses e 25 dias, não finalizando sequer o cumprimento da pena mais grave e, logicamente, não iniciando o cumprimento da pena do crime impeditivo. Conforme dito pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, abro aspas, no caso do apenado, portanto, para que haja concessão de comutação em relação ao crime pretendido, é imperioso que cumpra 2/3 da pena referente ao crime de participação em organização criminosa, o que, conforme o atestado de pena, não ocorreu. Desse modo, considerando a ausência de cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da comutação da pena, não merece acolhimento o pleito da defesa. Fecho aspas. E aí eu trago aqui jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que mutatis mutandis aplica-se ao caso concreto. Peço permissão para não lê-las. Jurisprudência recente, inclusive agora, do ano 2025. E digo que é correta a interpretação dada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que prevalecer os argumentos do agravante neste ponto. Por outro lado, argui a defesa que a data base para fins de progressão deve ser corrigida, uma vez que a decisão agravada não observa a tese vinculante fixada, abro aspas, sobre o rito dos recursos repetitivos, sobre o assunto, de forma a vincular a análise dos juízes e tribunais. E aí eu faço aqui a transcrição também. No que diz respeito à fixação da data base, trago a tese fixada no tema 1165 do STJ, que a sua interpretação certamente motiva a insurgência recursal, mas que entendo que a conclusão a que chegou o magistrado de origem é a correta. Inclusive, o Ministério Público, em suas contrarrazões, disse que, abro aspas, no caso, a data base consignada para progressão de regime é a data em que
o requisito objetivo da última progressão foi alcançada, que é de 1º de maio do ano 2023, de forma que o requisito objetivo para progredir de regime somente será alcançado em 21 de dezembro do ano 2026. Fecho aspas. Além disso, não prospera o argumento de que a sua data base deveria ser o dia 17 de julho de 2022, em razão da natureza declaratória e não constitutiva da sentença que defere a progressão do regime, pois a construção jurisprudencial que ensejou tal interpretação, conforme precedentes colacionados pelo próprio agravante, busca a melhoria da situação do apenado nos casos em que, cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime, a decisão reconhece tal cumprimento após a sua implementação, sendo necessário registrar a data base como sendo o último dia da implementação e não da própria decisão, que por vezes é proferida muito tempo depois do cumprimento de tais requisitos. Não é o caso do agravante, pois, ao contrário do exemplificado, teve seu pedido de progressão deferido em 16 de fevereiro do ano 2023, com efeitos a partir de 1º de maio do ano de 2023, conforme verificado nos autos, e aí o número está transcrito. No mais, entendo por idôneos fundamentos para o indeferimento da correção pleiteada, os quais restam transcritos abaixo aí, peço permissão para não lê-los, e termino por, em harmonia com a 4ª Procuradoria de Justiça, conhecendo e negando provimento ao recurso. É o meu voto, desembargador Ricardo Procópio. Presidente, acompanho o muitíssimo bem lançado voto, diga-se, de Vossa Excelência. Dr. Roberto Guedes. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 24, na ordem cronológica, é o agravo interno em habeas corpus número 803131, diz 44, ano 2025. Agravante Alisson Augustini, advogado o doutor Cildilon Maia, agravado Ministério Público, o doutor Roberto Guedes, o relator. Processo em mesa, doutor Roberto? Em mesa, Excelência. Nesse caso, não foi conhecida, foi indeferida a inicial, só para saber da sustentação oral. Não, foi conhecido e denegado, porque na realidade a história, o fato foi o seguinte. Não, estou dizendo, mas foi monocraticamente a decisão. A decisão que motivou o recurso do agravo interno. Porque se for indeferida a liminar e ele está... Não tem como denegar, exatamente. É indeferimento? Não, é porque Ele... aqui não é agravo em habeas corpus. Aqui é para dar provimento ou não para o agravo, né? Se está negando provimento ao agravo, não entra em... Penso que não entra no mérito do habeas corpus, né? Não estou entendendo também. Ele não foi... Não, tudo bem. Então, doutor Cildilon, o senhor tem até 10 minutos para sua defesa oral. Entendi. Não estou entendendo. Não, é porque... Minhas saudações, senhor presidente, minhas saudações, doutor Ricardo, minhas saudações, doutor Roberto Guedes, minhas senhoras e meus senhores. Só para esclarecer previamente, esse habeas corpus ele não foi conhecido por decisão monocrática, daí o agravo interno. Na decisão monocrática do desembargador Saraiva Sobrinho, foi fundamentado de que o magistrado de primeiro grau não teria se pronunciado sobre o excesso de prazo, que é o objeto do presente pedido de habeas corpus. Situação que nós rebatemos através do agravo regimental e que recebeu a concordância do órgão do Ministério Público. De fato, o magistrado de primeiro grau ele se pronunciou sobre o tema excesso de prazo. Avançando um pouco as questões de mérito do presente pedido de habeas corpus, que evidentemente serão analisadas caso haja o provimento do agravo regimental,
temos a registrar que, nesse caso, senhores julgadores, nós temos um jovem advogado que, em 13 de julho de 2024, se envolveu em um acidente de trânsito que resultou em um crime culposo de lesão corporal. Não se nega as gravidades das lesões. Houve amputação de membros inferiores das vítimas. Mas também não se nega o fato de que o crime que lhe é imputado é um crime de natureza culposa. Preso em flagrante, foi posto em liberdade mediante 2 cautelares: a internação psiquiátrica compulsória e a suspensão do direito de dirigir. E ficou compulsoriamente internado de julho de 24 até janeiro de 25, quando recebeu alta e, em fevereiro, descumpriu a cautelar de proibição de dirigir numa das ruas estreitas em Caicó, bateu seu carro em um veículo que estava estacionado, sem nenhuma lesão a ninguém, sem nenhum dano que não seja de natureza meramente material, mas, em razão desse fato, teve a sua prisão preventiva decretada e está preso em cela comum, apesar de ser advogado, no estado da Paraíba, desde o dia 6 de fevereiro do ano em curso. A investigação policial, que, enquanto mantido investigado em liberdade, deveria ter terminado em agosto de 24, não terminou até fevereiro de 25. A investigação policial, que, a partir da prisão, deveria ter sido concluída até 16 de fevereiro de 25, não foi concluída. Existe alguma complexidade nessa investigação? A resposta que se diz é não, não existe complexidade. Primeiro, porque a autoria e a materialidade são conhecidas. Segundo, porque a extensão das lesões também, das vítimas, também são conhecidas. Elas sofreram amputação imediata, não se precisa de uma extensão no tempo para se detectar a lesão que sofreram. E aí a defesa volta a argumentar no seguinte sentido: o artigo 313 do Código de Processo Penal só admite a decretação de prisão preventiva em crimes dolosos, não em crimes culposos. Aqui nós estamos diante de um crime culposo. E diante desse argumento, o magistrado de primeiro grau rebate, diz: olha, mas ele violou uma cautelar da proibição do direito de dirigir. Violou sim, violou. Mas, primeiro ponto, dirigir sem habilitação é crime punido com pena entre 6 meses e 1 ano de prisão. Ou seja, ele já teria cumprido, até hoje, aproximadamente 1/4 da pena máxima se vier a ser condenado por isso. Segundo, é inegável, inclusive existe incidente de insanidade mental instaurado em outro processo e referido pelo magistrado em suas informações, que estamos diante de um paciente do habeas corpus, mas que também é paciente clínico, é paciente médico, é psiquiátrico. Tanto é que a primeira medida cautelar que lhe foi aplicada foi a internação psiquiátrica compulsória. E terceiro, e aqui temos a argumentar também, para além do excesso de prazo, é que, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, o descumprimento da medida cautelar não implica necessariamente
na imediata decretação da prisão preventiva, podendo, antes disso, o magistrado progredir na aplicação das medidas cautelares, e aqui a própria defesa que atua junto ao primeiro grau sugeriu uma nova internação, já que ele definitivamente não está bem, já não estava na época do primeiro e do segundo acidente, sendo reservada a decretação da prisão preventiva apenas para o último caso, conforme palavras da própria lei. Finalmente, o que a defesa tem a dizer é que definitivamente penitenciárias não são ambientes adequados para o tratamento de pacientes psiquiátricos. E com essas considerações é que se requer não só o provimento do agravo regimental, como a concessão do pedido de habeas corpus. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Cidilon. Relator, doutor Roberto Guedes tem a palavra. Senhor presidente, o agravo, o HC foi conhecido, então o agravo regimental ficou prejudicado, certo? Por isso que eu conheço do right e, por conseguinte, prejudicado o agravo interno. Entendeu? E com relação ao mérito do HC, houve esse acidente de uma lesão corporal, houve as medidas restritivas, ele foi internado para um tratamento psiquiátrico, teve alta, a segunda era exatamente a proibição de voltar a dirigir, e ele foi preso num acidente, e felizmente não teve maiores consequências para a terceira pessoa, mas pela parte da instrução processual, não estou vendo em momento algum aqui, como parecer do Ministério Público, que está tendo algum tipo de atraso, daí porque eu estou conhecendo e denegando a ordem do HC. Desembargador Ricardo. Acompanho o relator, presidente, e só para esclarecer, eu não estava entendendo, porque como era agravo, só que o eminente relator já diz no início do voto que conhece do HC, né? Portanto, julga prejudicado o agravo. Esse é o mal entendido, mas acompanho o relator. Verdade. Eu também ia recomendar, mas isso certamente já está sendo observado na origem, né? A possibilidade, com o passar do tempo aí, de que seja reavaliado na origem essa possibilidade das cautelares diversas, inclusive aí com essa questão da internação. Mas eu já registrei e ratifico o meu voto no sentido de dar provimento, não, porque é uma decisão de reconsideração do magistrado, o relator, de denegar a ordem. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Cidilon. Muito obrigado, senhor presidente. Feliz feriado para todos. Igual. O próximo é o número 4 na ordem cronológica, é o agravo em execução penal número 80-3169, de 56, ano 2025. A origem é a primeira vara regional de execuções penais, o agravante João Paulo de Souza Araújo, o advogado... Aqui está invertido, o agravante... Não, tá certo. O advogado doutor Francisco das Chagas Medeiros, o agravado é o Ministério Público, o doutor Roberto Guedes é o relator. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Doutor Chiquinho, o senhor tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa augusta Câmara Criminal, saúdo também o desembargador Roberto Guedes, eminente relator. Senhor presidente. Saúde do desembargador. Doutor Chiquinho, nesse caso, o senhor não vai ter a necessidade de... Foi contemplado. O recurso é conhecido e provido, a não ser que queira justificar, queira nos convencer do contrário. Como diz um colega,
a melhor sustentação oral é aquela que a gente não precisa fazer, né? Então, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo uma Semana Santa de espiritualidade e fé. Amém. Algum destaque Não, para não, ser dito? Não? Então, ratifica também, não é isso? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Chiquinho. O seguinte é o número 5 na ordem cronológica. É o agravo em execução penal número 804809, dígito 94, ano 2025. A origem é o segunda vara de execução penal, agravante José Carlos Borges Neto, advogado doutor Márcio Florencio e Silva. Relatoria própria, processo em mesa. E está presente? Então, julgamento virtual. Ratificam? Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 7 é o apelo criminal número 82.2977, dígito 26, ano 2023. A origem, juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Mossoró, apelante ao Ministério Público, apelado Eduardo Marinho de Sá. E doutor Tiago Gugel, inscrito para falar pelo apelado. Desembargador Ricardo é o relator. Está em mesa, desembargador? Em mesa, presidente. E neste caso... Estou encaminhando pelo desprovimento do recurso do MP. Então, o doutor Tiago está na sala? Sim, excelência. Então não tem interesse, não é isso? Eu só gostaria de agradecer a Vossas Excelências pela atenção, parabenizar aí ao doutor relator Ricardo Procópio, como já foi felicitado anteriormente, e também agradecer a presteza, Excelências, dos serventuários aqui desta Câmara Criminal, que sempre nos ajudam, sempre são solícitos aí no WhatsApp. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Alguma outra sustentação oral? Não há. Então, vamos aqui. Somente virtual. O Ministério Público tem algum destaque, alguma observação? Tem ou não, excelência? Algum processo com necessidade de parecer oral? Não há. Deixe-me ver aqui. No 9 está faltando o voto do Dr. Roberto Guedes. No 30 também. No 9. Já estou aqui, já registrando. Botei no 30 e no 9. 30. A quantidade de ordens concedidas bem significativa, né? Pois não? Sim. Estão acompanhando, só falta o desembargador Guedes, mas 30? nesse caso aqui eu estou concedendo a ordem, o 30. Botei no 30. Acompanhei Vossa Excelência aqui. O 30, eu estou concedendo a ordem e me chamou a atenção o juiz apontado com a autoridade coatora, nas informações ele respeitosamente, claro, como é de acontecer sempre, ele diverge do ponto de vista. Eu penso diferente e eu atentamente li, achei interessante, é jurídico o raciocínio dele, só não concordo. E aí é isso que eu queria chamar a atenção. Está sendo concedida essa ordem porque houve, na origem, um pedido o defensor dirigiu-se, o acusado dirigiu-se ao Ministério Público para que houvesse a remessa interna para oferecimento à ANPP, já que o promotor não ofereceu. Como o promotor quedou-se inerte, o acusado aqui, paciente, dirigiu-se ao juiz, pedindo que o juiz, com base no artigo 28, remetesse o processo para o órgão superior do Ministério Público avaliar a viabilidade ou não do ANPP. E Sua Excelência disse que não, isso não é trabalho do juiz.
e que é no âmbito interno do Ministério Público. Mas ele não diz isso, evidentemente, por desídia, de forma alguma, nem desprezo. E ficou bem claro isso nas informações dele. Ele disse, eu peço vênia, mas divirjo Vossa Excelência, dirigindo-se a mim. E perfeitamente, e acho que o argumento é jurídico. Inclusive, eu digo na decisão, fiz questão de avaliar isso aí, o argumento é respeitável, embora eu divirja. E por que eu divirjo? Porque ele diz o seguinte, ele diz como ele pode fazer direto ao Ministério Público, é como se falecesse interesse à parte fazer por intermédio do juiz. E eu digo que não. Porque na remessa interna o processo não suspende. E na remessa feita através do juiz, o processo necessariamente vai ser suspenso. E o processo sendo suspenso é uma situação mais benéfica para o acusado. E eu não posso esquecer que quantas vezes em sede de habeas corpus nós concedemos o trancamento da ação penal, porque nós sabemos que a ação penal representa um constrangimento para quem está submetido. Então esse é o argumento que eu achei interessante, eu fiz questão de fazer subemendas, inclusive, para deixar claro, como um entendimento a prevalecer ou não na Câmara, como os membros estão acompanhando, mas é um assunto como eu acho que e não é tão batido, é um assunto novo, eu faço questão de trazer como destaque, presidente. E julgado à unanimidade aqui. Doutor Roberto Guedes, algum destaque? Eu também não tenho, então os demais que não foram, deixa-me ver aqui. O número 2 é porque foi tirado de mesa, não é isso? O 2 e o... Certo. Então, não mesa. Então, todos os processos julgados nos termos aí registrados no sistema, os que não tiveram a defesa oral. Eu retomo a ordem administrativa, esgotada a ordem jurisdicional, só para noticiar que agora em abril, viu, desembargador Ricardo, essa decisão no CNJ, no pedido de providências de número 0008070, dígito 64, ano 2022, e que teve como requerente a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o requerido Tribunal de Justiça. E aquela questão da fixação do regime semiaberto, aqui na decisão fala também do aberto, muito embora aqui no Rio Grande do Norte não havia esse recolhimento quando fixado o regime aberto. Do semiaberto, sim, para a confecção da guia de execução penal e para que seja dado o início da execução. E essa questão sempre trouxe uma reclamação dos advogados, dos próprios réus, né, condenados, e a mim também, porque o sistema superlotado, essa entrada em um sistema que muitas vezes não se resolvia em um tempo razoável. Cheguei a pegar a casa se passava mais de 30 dias. E aí o CNJ, agora em uma decisão, agora nesse mês de abril, já determinou que, deixa eu chegar aqui naquilo que interessa, julgou procedente o pedido de Defensoria, no caso. Da Defensoria, o pedido de providências para o fim de determinar a todos os juízos e tribunais brasileiros, não foi somente ao Tribunal de Justiça do Ceará, com competência criminal, exceto obviamente, o Supremo Tribunal Federal, mas até mesmo... É claro, né? Não está na esfera de abrangência. Não está na competência deles. Que obrigatoriamente observem o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ número 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ 474/2022, sob pena de responsabilidade funcional
bem como para que adotem as seguintes providências. Então, a determinação e fazer o contrário dá a possibilidade até mesmo da responsabilidade funcional. Então, todos os juízes criminais do Estado, os desembargadores também, porque nós Artigo temos... 23 é da resolução? que nós temos competência. E aí ele diz o seguinte, ele determina mais que sejam recolhidos todos os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto, em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se na sequência os procedimentos descritos no item 3 desta decisão. E aí ele vai e diz, não se aplica a obrigatoriedade do recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior, nos casos em que o intimado reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, nos termos do artigo tal, tenha deixado de atender à ordem judicial. Ele é chamado a dar início ao cumprimento na central de colocação, no caso aqui nós temos o semiaberto harmonizado na central de monitoramento e não comparece. Neste caso, sim, há justificativa para uma ordem de prisão. Exatamente. Toda condenação transitada em julgado em regime inicial aberto ou semiaberto de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no CEU, observando as seguintes etapas. E aí ele faz todo o passo a passo aqui de como se deve proceder no CEU, que essa era uma justificativa para que tivesse aí essa questão ainda do recolhimento em voga. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. E aí ele manda dar ciência a todos os tribunais para cumprimento da decisão, com exceção do STF, e determinando que cabe aos tribunais cientificar os juízes a eles vinculados para efetivo e integral cumprimento desta decisão. Então, a decisão aqui assinada dia 3 de abril, agora do ano 2025. Então, bem interessante. Pois não, interessantíssimo. Isso aí eu tinha uma cisma com isso, porque na maioria dos casos, aqui no Rio Grande do Norte, o sujeito era condenado a pena com regime inicial de cumprimento semiaberto, tinha passado o processo todinho em liberdade, e para iniciar o cumprimento ele tinha que se recolher a um presídio no qual ele não ia ficar. Exatamente. E que não tinha faltando vaga nenhum, absurdo isso. E eu tive alguns problemas na prática com isso, quando eu substituí juiz de execução penal aqui, mas na época não atentei para esse dispositivo da resolução 417, que textualmente diz que para cumprimento, transitado em julgado a condenação ou cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento de pena previamente à expedição do mandado de prisão. E aqui estava sendo feito ao contrário. Exatamente. Aqui não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, exatamente. Porque por regra do processo de execução. Mas isso aqui é um processo humanizado. E mais do que isso, um processo lógico. Porque, como Vossa Excelência disse, como fazer isso com um sistema carcerário que não está dando conta, que está superpopulado, está com superpopulação, desculpe. Então eu quero, presidente, até pedir que acabei de passar no WhatsApp. O número do processo CNJ, né? Não passei a decisão. Perfeito. Passei também para o Dr. Roberto Guedes aí. Importantíssimo. Perfeito. Então, podemos encerrar a sessão. E antes de encerrar, desejar uma Páscoa aí, né? Feliz Páscoa para todos e que voltemos aí renovados aí. Feliz Páscoa para todos. Amém.
Calado, doutor Guedes? Por quê? Não, rapaz. Agradecer aqui o tempo que passei com vocês. Sim, Hoje minha rapaz, última sessão. agradecer Mas quero ao aqui- doutor Guedes, aí ele calado aguardando os agradecimentos. Não, rapaz. Agradecer Eu queria mesmo a- agradecer, desejar toda uma feliz Páscoa a todos os servidores, advogados, magistrados. Doutor Guedes, então, eu não fiz o agradecimento porque Ele tava- o desembargador Ricardo Procópio vai sair de férias agora no mês de maio. Eu não sei se, como há uma resistência dos colegas em atuar na área criminal, então certamente no rodízio, não apresentando as justificativas, tem a possibilidade. Serão 2 semanas. Serão 2 semanas e com a possibilidade de Vossa Excelência estar mais uma vez aqui conosco. Isso. Vamos lá. né? Isso. Já é quase um desembargador da Câmara Criminal. Com né? certeza. Então, às 11h53, declaro encerrada a presente sessão.